Estamos ao vivo para mais uma live aqui nessa página maravilhosa. Eu tô muito feliz. Hoje é dia do quadro Mulheres que Inspiram nessa página. E quem me acompanha sabe o quanto é importante para mim esse quadro, para nós aprendermos a valorizar a nossa história, conhecendo a história do outro. Eu vou aqui esperar, a convidada já chegou, que é a Márcia. Muita felicidade. Tá chegando, isso mesmo. Vai ser maravilhosa. Hoje iremos falar sobre julgamento, né, galera? Quem nunca julgou? Oi! Quem nunca? Feliz de te ter aqui na... Boa noite, boa noite. Boa noite, Márcia. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui que minha câmera... Você sabe como é que é, né? Quem sabe faz ao vivo, daí a cabeça cortando. Sabe, faz ao vivo. É isso aí. Eu acho que a minha enquadrou agora. Não, tá perfeita. Você tá maravilhosa. A minha tava aqui já, né? Eu falei, opa, peraí. Ai, mas primeiro, antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer. Obrigada por estar aqui, Márcia. Muito feliz de ter você na minha página, finalmente! Finalmente! Mulher! Muito feliz de ter você aqui pela primeira vez. Gente, eu vou apresentar super rápido pra gente começar essa live, porque hoje tem muita coisa boa aqui. Porque eu tô vendo que tá entrando gente que não me conhece. Então, primeiro, deixa eu me apresentar. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Meu nome é Pérola. Eu sou designer de acessórios e mentora de reconstrução de autoestima. Então eu trago muitos conteúdos aqui para ajudar as mulheres a se amarem, se respeitarem, a se desenvolverem, porque esse é o meu propósito, tanto com as minhas bijuterias quanto agora com a minha mentoria. E eu chamo mulheres maravilhosas aqui para dividirem a história delas com vocês. E hoje é a Márcia que está chegando. Boa noite, Adriana. E eu vou apresentá-la aqui, vou deixar ela apresentar para vocês, porque hoje a gente vai tratar de uma das histórias da vida dela. A gente vai falar sobre julgamento, uma coisa que, ó, quem nunca julgou tá mentindo para mim que eu sei. Mas, gente, eu vou deixar a Márcia se apresentar. Enquanto isso, exatamente, cliquem o dedo nesse coração pra gente saber que vocês estão gostando da live e envie essa live pro máximo de pessoas possíveis, porque vocês vão amar essa mulher, vão amar essa história. E eu tô muito feliz de ter você aqui. Por favor, se apresenta. Eu que agradeço, Pérola, e fico muito, muito, muito feliz mesmo. Meu coração fica aqui cantando de estar fazendo parte aí dessas mulheres que inspiram, né? Então, nada melhor do que a gente se sentir bem. E eu fui convidada por você, aceitei de primeira, prontamente, porque é um orgulho, é uma alegria para mim muito grande poder aqui estar contando a minha história, algumas passagens aí bem curiosas. Eu anunciei lá no meu perfil que é um assunto sério, mas que a gente também ia se divertir, porque, afinal de contas, né, a gente tem que rir de nós mesmos, né? Eu acho que isso é a alegria da vida, e a gente fazendo isso, a vida fica mais leve. Para quem não me conhece, eu sou mentora de pequenos negócios, coach empresarial, ajudo pequenos empreendedores, mais mulheres, né? O meu perfil é mais feminino, muito mais feminino, mais de 70% do público é feminino. A alavancar os seus negócios no online, principalmente descobrindo aí essa maravilha que é o Instagram, né, Pérola? Então, a gente ajuda aí a desmistificar o Instagram para poder empreender melhor, empreender com mais profissionalismo, para ter mais resultados, né? Isso que a gente proporciona aí para os pequenos empreendedores. Maravilha, gente. A Márcia é maravilhosa. Eu sei que tem algumas empreendedoras que me seguem, então se você está aqui agora, siga o perfil dela, porque ela dá dicas maravilhosas. Inclusive, eu me inspiro muito em algumas coisas que você faz, me ajuda a ter mais criatividade. É sério, teve um post que você fez, foi o quê? Foi o de ontem, da caixinha dos stories, que eu falei, caramba, eu fiz caixinha dos stories, eu nem avisei no perfil, nunca pensei em avisar no perfil, fui lá e fiz. Eu falei, poxa, vamos fazer. Então, é muito legal. Porque além das dicas que você dá, se você tiver com um olhar, a gente empreendedor está
está com o olhar atento, a gente olha, a gente fala, poxa, eu não pensei em usar essa estratégia. Olha que legal. Então, é muito legal tanto a comunicação que você faz, quanto que você inspira. Não sei se alguém já disse isso para você, mas eu acho legal dar essa devolutiva, porque realmente o seu conteúdo me inspira a criar coisas que eu não tinha visto por aquele ângulo. Então, acho legal. Que legal, Pedro. Fico muito feliz. É essa a nossa proposta mesmo, né? A gente passa um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho de autoconhecimento, porque, afinal de contas, eu acredito que o autoconhecimento ele é a chave. Inclusive, nós vamos falar disso aqui no tema da live, né? Também está incluso no pacote. E sobre o Instagram, né? Sobre humanizar o Instagram, porque a gente sabe que tem muita gente que ainda é avesso às redes sociais, e eu tento trazer isso realmente de uma forma mais leve, né? Para que a gente não tenha realmente, não carregue essa cruz, não seja esse peso. Então eu tento fazer isso e estudo bastante, né? Tenho alguns players aí que eu acompanho e pego a fundo mesmo para justamente compartilhar esses conhecimentos que a gente sabe que funciona. Então a gente testa, a gente olha, a gente recebe feedbacks e aí então a gente aplica também para que vocês também usufruam, né, dessas estratégias, desses benefícios. Não, é maravilhoso, gente. Eu vou começar aqui, porque senão eu fico... vocês quem me conhece sabe que eu adoro falar de empreendedorismo. Então eu vou começar aqui a nossa live, senão eu vou ficar aqui pegando dicas. E hoje a live não é para isso. A Vi tá aqui maravilhosa, falando que ama a gente. Ai, um beijo! Vi. Beijo no seu coração. Sim, nos inspiramos mutuamente. Bom, gente, vamos começar, porque senão eu me empolgo, daí fica aquele momento, as amigas, porque a gente não consegue se encontrar, gente. Daí a gente se encontra em live. Então a gente vai ficar fofocando, não é hora para isso. Verdade. Vamos começar aqui com esse quadro, que hoje é com você, do Mulheres que Inspiram. Quem não conhece, são mulheres que compartilham suas histórias. E agora, vamos lá. Então, hoje o tema que você escolheu, eu deixo isso bem claro, eu achei maravilhoso, que é sobre o julgamento. E eu queria que você compartilhasse um pouco para a gente o que é o julgamento para você. Porque tem muitas pessoas que tem muita divergência de opinião de o que é o julgamento e o que não é, né? Sim. Sim, verdade, Pérola. Se a gente pegar o conceito da palavra, né, julgamento, eu tive o cuidado, obviamente, de passar essa informação onde a gente consulta fontes seguras, né, vamos dizer assim. E se a gente pegar o conceito da palavra, a gente vai ver que julgamento é o ato de julgar. E quem é que julga? Né? Se a gente olhar lá no Google, olhar lá no dicionário, quem julga é quem tem propriedade autêntica para fazer o ato do julgamento. Então, a gente pensa logo, se a gente pensar em termos de leis, né, no termo legal, quem é que julga aqui no nosso país? É um juiz. Só que o juiz, vejam bem, né, para a gente entender como é que funciona tudo isso. Um juiz, ele vai, antes de julgar, ele vai analisar com detalhes todo o contexto da história. Ele vai entrar em situações com outras pessoas que também, de repente, participaram daquela situação. Enfim, vai haver todo o que eles chamam, né, de processo para poder, depois de muito tempo, às vezes até anos, né, gente? Aqui no Brasil demora-se um pouco mais, para poder julgar. E nós, como seres humanos mortais, e como não somos juízes, acho que não tem nenhum juiz ou juiz aqui, eu acredito que não, né? Era bom até se tivesse para estar participando com a gente. Não. Mas nós, como pobres mortais, nós temos esse hábito, né? Ele está muito arraigado na nossa cultura, é uma coisa que é da natureza humana, o ato de julgar. Né? E por que a gente faz isso, Pérola? A gente faz isso, né, e até é muito comum, a gente faz isso todos os dias, né, gente? É justamente porque a gente não consegue praticar o ato da empatia. Então, uma coisa está muito, muito relacionada à outra. Né? E quando a gente fala hoje, eu acho que você vai concordar comigo, se a gente fala muito de empatia, mas a gente vê pouco se aplicando. Total.
né? Porque a gente aponta o dedo, né? Eu mesma, às vezes eu me pego apontando o dedo e falo, opa, peraí, não é bem assim. Né? Então, o fato realmente de a gente olhar a situação, analisar a situação e, antes de qualquer coisa, entender a situação. Só que esse exercício, ele exige o quê? Ele exige uma energia cerebral, né? E o cérebro, ele não quer perder energia, ele poupa a gente disso. Por isso é que a gente julga tão facilmente e todos os dias, né? Por outro lado, quando a gente faz isso, a gente deixa de realmente entender todo esse contexto, entender o outro lado. E muitas vezes a gente, além de prejudicar o outro, quem nós estamos julgando, nós prejudicamos a nós mesmos. Verdade. Nossa, disse coisa assim, o pessoal aqui já está comentando, né? A Roberta está falando que eu odeio também o achismo, as pessoas têm mania de achar e tornar verdade seus achismos sobre a vida das outras. Isso é muito real, isso é muito comum. Inclusive, a gente é ensinado a fazer isso. Quais conversas que a gente ouvia ao redor da mesa enquanto a gente ia crescendo, não é mesmo? Não Exatamente, na nossa família, né? A gente cresce nesse ambiente, né? As pessoas falando da própria família, inclusive. Exato. Você viu a tia tal, você viu o fulano de tal, né? E a gente cresce com essa coisa, achando tudo isso muito normal. Sim. E a gente tem que tomar esse cuidado hoje, é uma coisa da gente realmente expandir a nossa consciência, porque não é normal. Né? Nós estamos num mundo em que cada vez mais é preciso a gente entender o outro, a gente se colocar no lugar do outro, como eu falei agora há pouco, a praticar a empatia. Né? Eu não sei se eu já posso começar a contar a minha história, Pérola, porque é uma história que... Então, você pode, só vou fazer um comentário aqui, que tem mais comentário aqui, que a Adriana... Claro. É verdade, julgar é tão fácil, é muito fácil. E eu queria complementar a sua fala com uma coisa que eu aprendi, que fez toda a diferença para eu mudar a minha forma de pensar, que é, gente, ser uma situação comum não significa que isso é normal. Normal e comum não são a mesma coisa. Entende? É uma coisa, leva com carinho essa frase, porque quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu não entendi o que ela significava. Daí, quando eu comecei a analisar situações da vida, que você vê a gente julgando as pessoas, é muito comum mesmo, mas não é normal. E a Márcia provavelmente vai explicar o porquê aqui, porque essa é a questão da live de hoje. Então, tipo, esse mundo cheio de maldade, como as pessoas colocam, realmente maldades são comuns, mas isso não é o normal do ser humano. Então, fica atenta com isso. Agora, Márcia, vai, porque conta a sua história. Que menina, eu tô curiosíssima, porque você me deixou, quando você escolheu o tema, você me deixou na curiosidade. Então, bota pra fora. Gente, a Pérola não sabe, eu não contei pra ela. É a primeira mão aqui pra todo mundo. Foi uma história muito marcante, tanto é que quando eu penso em julgamento, eu lembro dessa história, porque eu levei, gente, um tapa na cara com luva de pelica. Eu não sabia. Foi o dia que eu posso dizer que seguramente para vocês, foi o dia que eu passei mais vergonha nesses meus 51 anos de idade. E tanto é que ele é muito marcante. Né? E o que acontece? Isso faz aí cerca de uns 15 anos atrás, mais ou menos, foi em 15, foi mais ou menos em 2007. Façam as contas aí, 2000, não sou muito boa em matemática, ainda mais essa hora da noite. 2007, 2008, mais ou menos. Foi nesse período, eu era gerente de uma empresa que trabalhava com eventos. Né? Eles tinham uma loja, da loja, e eles também faziam eventos. E os eventos eram alguns eventos diferenciados. E o evento que eles trouxeram aqui para a Baixada Santista, na época lá no Guarujá, era um evento, era uma partida que fazia parte da Liga Nacional de Futebol americano aqui no Brasil. Então, assim, era algo muito novo, muito diferente. Né? E aí a gente tinha que organizar toda a questão do evento, fazer contatos, enfim. E conseguimos, então, todas as licenças, a coisa toda, até que o evento foi realizado. Né? No dia do evento, a gente tem lá uma área, né, que é a área lá do staff,
E onde ficam lá as pessoas responsáveis, né? Inclusive, como era um evento lá homologado pela Liga, né, do futebol americano aqui no Brasil, tinha que ter o corpo de bombeiros, né, o alvará do corpo de bombeiros, enfim, tinha que ter atender todas a regulamentação. E tinha que ter uma ambulância com o motorista e com os socorristas, né, que eles falam, socorristas. Pois bem, gente, eu me sentei, a gente começou a conversar, o evento começou a acontecer, a partida começou a rolar, né? E, para quem não sabe, o futebol americano é tido como um dos esportes mais violentos, né? Ele é muito violento, né? Tanto quanto o boxe. Tem pessoas que falam que tanto é que eles usam aquele capacete que é para proteger realmente dos impactos que são extremamente violentos, né? E aí, quando eu comecei a acomodar, eu escutei um zum, 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 assim, do lado, falou, mas, gente, cadê a enfermeira? Cadê a enfermeira? A enfermeira não chega nunca, o negócio já começou e a enfermeira não chega. Aí, de repente, eu olho, passados alguns minutos, de repente eu olho, vem uma senhorinha muito distinta, muito bem vestida, com chapéu, né, um sapato branquinho, aquela roupa branca impecável, né? Mas ela vem andando muito devagarzinho, né? E aí eu escutando o zum, zum, zum lá. Cadê a enfermeira? Aí eu olhei, eu associei. Eu falei, meu Deus, será que é ela a enfermeira? Eu pensando aqui, ó o julgamento, gente, ó o julgamento. E ela sentou ao meu lado. E começamos a conversar, trocar ideias e tal, até que a gente escuta um grito, mas um grito, gente, um grito. Não vou fazer aqui para não ficar feio, mas um grito assim enorme. Houve um choque lá dos dois jogadores. E, inclusive, a pancada sangrou aqui, essa parte aqui dele, né? A gente estava perto, estava para ver, além do grito, a gente estava perto e viu que o negócio foi feio, né? E aí o técnico lá, o juiz, enfim, já começa a fazer o sinal, né? Tipo, para a enfermeira agilizar o tempo dela e ir até o campo para poder fazer o socorro. Que ela era a socorrista. Gente do céu. Ela levanta do banco. A passos de saga, bem devagar. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme da... eu não vou lembrar. É do Coelhinho, você lembra? O filme do Coelhinho? Alguma coisa. Enfim, eu vou pegar aqui e depois eu lembro. Acho que é Zootopia, não? Utopia, isso. E tem uma hora que ela chega lá, a coelhinha chega lá no balcão, e o bichinho lá para fazer o processo, mas numa lentidão. Gente, pensa nisso, na senhorinha, eu esqueci o nome dela agora, indo até o campo fazer o socorro, e o homem gritando, mas gritando de dor. E todo mundo assim, gente, como que contrata uma mulher que não tem a menor condição de prestar um socorro? Olha só, ela não está se aguentando. Porque o que aconteceu? Ela começou a ir muito devagarzinho e, de repente, ela colocou a mão assim, aqui na altura do rim, e foi, né? Ia devagarzinho, devagarzinho. Então, assim, ela tinha muita dificuldade para andar. Muita dificuldade. Enfim, ela chegou lá, graças a Deus, ela prestou o socorro, deu tempo, o homem não morreu, gente. Graças a Deus, a gente ficou numa agonia. Foram, assim, minutos. Eu posso dizer para vocês que foram em torno, até ela chegar lá, e até a ambulância sair com ele, porque ele teve, sim, que sair com a ambulância. Foram em torno de 10 a 15 minutos, mais ou menos. Mas, assim, enquanto isso, a gente estava muito agoniado. E ela que tinha que colocar ele na ambulância depois. Ela volta e aí fica lá o socorrista, né? Aí sim eles levam para o hospital. E aí, olha só a minha cara no chão agora que vem no X daqui. O que ela me fala? Ela me fala, eu sei que estão falando um monte. Só que eu fui a única voluntária que, quando eles falaram do projeto, aceitou. E eu acabei de sofrer uma cirurgia da coluna. Faz 15 dias que eu passei por uma cirurgia da coluna. Ninguém quis fazer esse serviço, porque era um domingo, gente. Era um domingo, ninguém quis
gosta de trabalhar domingo, e eram 5 horas. A gente ia ficar lá pelo menos uma tarde inteira. Né? E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu. Eu cheguei para ela, gente, sem brincadeira. Falei para ela, eu queria que a senhora perdoasse, porque inclusive eu fui uma das pessoas que falou. Ela falou, não tem, ela pegou na minha mão, não tem problema, minha filha. Eu já sabia que isso ia acontecer. Porque quando eu comentei na frente, gente, alguém tem que ir. Alguém tem que ir. Precisam de um enfermeiro. Vocês não fizeram um juramento? Aí ela já falou, né? Um monte de coisa, que aí começa a passar um monte de coisa na cabeça da gente. Você tem que estar lá, você tem que atender, é um pedido, né? E aí você olha aquilo, você fala, caramba. Então foi um dia, assim, que depois que ela falou isso, tendo passado por uma cirurgia de coluna, era uma senhorinha, devia ter lá perto dos seus 70 anos. Não era uma senhorinha de 50, não era uma jovem senhora de 51 anos. Era uma senhorinha que devia estar perto lá dos 70, e com certeza já próxima aí da sua aposentadoria, ou já era aposentada, não sei. Mas o fato é que essa situação, por a gente não conhecer a história, por a gente não conhecer o contexto das pessoas, a gente julga e a gente não sabe o que está por trás. A gente não sabe o que está acontecendo, por isso é que a gente faz o julgamento. Gente, que história incrível! Nossa, gente, não sei vocês, mas eu também já teria julgado horrores e eu também ia ter morrido de vergonha. Nossa, Pérola, eu fiquei assim, eu fiquei muito mal, porque assim, todo mundo falando e eu na pilha, né? Eu falei, gente, como que a mulher não tem a menor condição de prestar socorro, não aguenta nem com ela. Como que vai socorrer alguém? Né? Então, olha o que a gente faz. E aí depois me veio, não, foi assim, um balde de água, de fogo, de tudo junto, né? Porque você olha uma situação dessa e você fala, então, esse exercício, gente, quando ela me contou isso fez eu repensar. Qualquer coisa que eu viesse a falar, a apontar o dedo, né? Como eu falei, é muito fácil a gente apontar o dedo, porque a gente não está passando pela situação que ele está passando. Uhum. Então, é muito fácil a gente falar algo que a gente não conhece, que a gente não sabe, que a gente olha com os nossos olhos. A gente não está passando o que ele está passando. Total, nossa, foi. Isso é muito comum. Gente, assim, tem pessoas que têm dificuldade, eu sei, de ouvir uma história e associar isso para outras áreas da sua vida. Mas pensa naquela vez que você julgou fulano. Será que às vezes que você pensou algo para essa pessoa era real aquilo? Porque a gente tem uma mania de realmente colocar uma verdade no outro que é a nossa verdade, não é a verdade do outro, sabe? Tem que tomar muito cuidado. E você colocou um ponto muito legal que eu quero perguntar aqui, porque quando a gente julga e a gente quebra a cara, o que vem é aquela vergonha infinita que a gente quer que um buraco se abra, a gente entre lá dentro e fala, não tô mais aqui. Essa é a vontade de tipo, quando a gente passa por uma situação dessa. Então eu queria perguntar, porque isso é uma coisa que eu entendo bem também, como você lidou com essa... Quando você entendeu que você estava numa posição altamente crítica, né? Infundada, como é que você lidou com isso para você evitar que isso acontecesse de novo? E como você lidou com a culpa e a vergonha? Porque isso é uma coisa que pega muito a gente quando a gente passa por situações assim. A gente se culpa, a gente sente uma vergonha infinita e às vezes a gente não consegue sair desse looping e seguir para aprendizados melhores. Eu acho que o primeiro ponto, Pérola, é a gente se perdoar, né? A gente pedir perdão para nós mesmos. E a gente, obviamente, pedir perdão para o outro, né? Foi como eu me comportei, foi o que eu achei mais correto, né? No momento, pela vergonha. Eu falei para ela, abri meu coração, eu falei para ela, eu estou envergonhado, queria que a senhora me perdoasse, porque eu também sou uma dessas pessoas que ficaram falando por que não trouxeram outra pessoa, né? E trouxeram a senhora. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente se perdoar. E uma outra coisa é tocar para frente, né, Pérola? Outro dia eu falei numa live as 10 atitudes para a gente ser mais feliz. E
uma das atitudes é justamente a gente não ficar remoendo o passado, porque isso não contribui em nada para o nosso desenvolvimento. Justo o contrário, isso acaba atrasando a nossa vida, né? Então, se a gente percebeu que a gente fez algo que não foi legal, como foi essa história que eu contei para vocês agora, a gente primeiro se perdoar, né? Entender isso, falar, caramba, eu pisei na bola, eu pisei feio na bola, e isso me serve como aprendizado, e não como uma punição, né? O fato da gente se sentir envergonhado é um aprendizado, né? É um grande aprendizado, é justamente para a gente observar mais, né, para nos observar. Quando a gente começa a nos observar mais, a gente começa a ter mais cuidado antes de falar e antes de fazer qualquer coisa que vai impactar o outro, que vai atingir o outro. Então, são duas coisas que andam juntas. É o se perdoar e é o não perdoar o outro e não ficar, pedir perdão ao outro, aliás, e não ficar remoendo, não ficar vivendo essa história e se punindo, enfim, né, levando isso como uma cruz, né, que isso não vai resolver nada. Então, a Roberta está falando aqui, sim, é importante aprender com os acontecimentos e assumir sua falha, se policiar. Minha própria mãe já veio me pedir desculpas tempos atrás devido a esses achismos e julgamentos. Gente, julgamento é uma coisa assim muito complicada, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, todo mundo sabe. Por isso que eu achei esse tema muito importante de a gente tratar, porque muitas vezes a gente se bota só no lugar da vítima, sabe? Eu pedi para a Márcia, quando a Márcia falou esse tema, eu falei, nossa, vamos falar! Vamos, porque isso é preciso, porque isso tem muito a ver com a autoestima. Como a Márcia, a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu já vou adiantar por quê? Porque quando a gente está julgando o outro, quando a gente se sente julgado, a gente está se colocando numa posição de vítima. Só que tem, como a Márcia falou, tem o lado de que você está... Essa senhora, por exemplo, ela foi maravilhosa, gente. Não sei se vocês perceberam a atitude dessa senhora. Ela sabia que ela ia ser julgada e ela estava lidando com a lei de julgamento, porque ela sabia o que ia apontar o dedo para ela, mas ela foi e fez o que tinha que ser feito, que era o que o coração dela pedia. Agora, quantas vezes a gente faz o que tem que ser feito, a gente é julgado e a gente fica, mas olha o que estão falando de mim. Coitado. Exato. Porque, eu sou apunhalada, eu faço, eu me dou, e olha como eu sou julgada. É esse ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Tanto o ponto de você apontar o dedo para a pessoa e julgar, quanto quando estiverem apontando para você, qual vai ser a tua postura. Porque você tem duas posturas. Porque, né, você pode... se fazer de vítima também não contribui com nada, né, Pérola? Justo o contrário, né? Eu vejo aí algumas situações, né? A gente acompanha algumas situações, eu participo de um grupo de mulheres, e a gente acompanha algumas situações em que a pessoa ela tem todas as ferramentas, ou ela pode ter todas as ferramentas, mas ela prefere ficar no vitimismo. E isso, muitas vezes, é o quê? É um mecanismo de defesa. Né? Porque, para ela, talvez, o fato dela ter que sair daquilo, ela vai despender energia, ela vai ter que se indispor com algumas pessoas, ela vai ter que sair da zona do conforto. E, às vezes, para a gente sair da zona do conforto, é uma coisa que realmente a gente tem que pesar. O que vale mais a pena? É eu ficar aqui me fazer de coitado, de coitada, ou eu realmente encarar a realidade e falar, não, eu fiz, está feito, ou então me julgaram, falaram que eu era isso e eu não sou na verdade, ou eu sou, mas não quero que fale, porque tem isso também, né, Pérola? Então, tem N situações, gente. Eu acho que a primeira coisa é a gente estar bem conosco. Quando a gente está bem conosco, a gente julga menos o outro. A gente não tem tempo, né? Eu sigo o Rabino Dudu, ele fala muitas coisas legais, inclusive sobre a Cabala, eu gosto de estudar Cabala, e ele fala exatamente isso, né? Que quem é feliz não tem tempo para encher o saco de ninguém. Né? E é mais ou menos isso, gente, porque a gente realmente, quando a gente tem, né, a gente está mais dotado da autoestima, a gente está de bem com a vida, a gente está em paz com a gente mesmo, a gente não fica procurando coisa pelo em ovo,
né? A gente não fica falando mal do vizinho, nem do cunhado, nem da cunhada, né? Porque a gente não tem tempo para isso. Temos outras prioridades, projetos, objetivos. E isso acaba nutrindo, né, a nossa mente, nutrindo o nosso coração, fazendo com que a gente julgue menos. E vocês vejam que está tudo interligado, está tudo muito relacionado uma coisa com a outra. Total, você disse uma coisa que é uma verdade, que acho que a maior parte das pessoas do mundo, infelizmente, não entendem. Que quando você está falando do outro, você está botando toda a sua energia no outro. E que energia que sobra para você fazer o que você tem que fazer para você? Isso aí, Assim, por que você acha que muita gente, eu sei que isso é muito comum, falar eu tô sem energia, eu não consigo cuidar da minha vida, eu não consigo fazer. Tudo bem, mas você tá cuidando da sua vida mesmo? Tem uma coisa, uma frase que um dos meus mentores fala. Pois é. A Amanda, ela fala uma frase muito legal, assim, que eu gosto muito, que ela falou numa das mentorias, que é: quando você não tá cuidando da sua vida, quem que você acha que tá cuidando da sua vida? O outro está cuidando da sua vida. Enquanto você está cuidando da vida do outro, tem outra pessoa cuidando da sua vida. Só que é aquela coisa, quando você dá a sua vida para outra pessoa cuidar, você não chega onde você quer, porque você sabe onde você quer chegar? Começa por aí. Quem está cuidando da vida do outro, geralmente não tem tempo para pensar no que você quer cuidar da sua vida. A gente fala assim, a gente estava até conversando quando eu chamei para essa live, quanto a gente sentia, tipo, triste, entre aspas, porque a gente não conseguia parar para conversar e acompanhar o trabalho uma da outra. Porque, tipo, nós duas fazemos coisas semelhantes, a gente traz lives de autoconhecimento e tal, as lives da Márcia também tem temas ótimos, só que a gente não consegue seguir o trabalho uma da outra como a gente gostaria, porque a gente está muito envolvida nos nossos projetos, e a gente entende isso. É que a gente não é aquela coisa, pô, olha você não tá me seguindo, olha você o que você tá fazendo. Não, a gente sabe que a gente não tá se seguindo direito, assim, tipo, a gente se segue, a gente se curte, mas acompanhando o trabalho, porque a gente tem muita coisa para fazer dentro dos nossos projetos. A gente sabe que isso gasta muita energia, gente. Isso gasta uma energia lascada. A gente fazer essa live aqui, parar, sentar. Você tem que parar que a gente está fazendo isso hoje, mas a gente faz isso toda semana, fora as outras coisas que a gente faz. Para nossa vida, para nossa família. Enfim, é muita fora casa, filho, marido, enfim, um monte de coisa. E a gente, às vezes, a gente ainda se para julgando as outras pessoas, a gente para e fala, para, o que você está fazendo? Sai daí, sai daí. Mas, gente, tomem muito cuidado, porque o julgamento. Eu trouxe esse tema, quando a Márcia falou, eu falei, por favor, porque eu demorei um pouco para entender o quanto o julgamento ele atrapalha a nossa vida. O julgamento ele é um dos piores bloqueios energéticos que existem. Ele é um ralo. Exato. Ele é um ralo energético. Eu geralmente não falo tanto disso aqui, não falava, né? Eu tô começando a falar mais sobre isso, porque a minha página falava sobre acessórios, mas a gente tem que falar, tipo, tem uma relação, somos seres feitos de energia. E tudo que a gente faz despende alguma energia. O julgamento, ele é um ralo. Você tá julgando, ele é um ralo, você tá exatamente. A energia que era para ir para cá, tá escoando. Então, tome. Exatamente. E por favor, Márcia. E uma outra coisa, né? Uma outra coisa que muita gente não sabe, né? Ou pelo menos não para pensar no poder que as palavras têm, né, gente? E para a gente comprovar isso, a gente traz, já falei isso em outras lives, né? Como o mundo foi criado, né? Se a gente olhar lá o Velho Testamento, Deus falou que se faça o céu. E o céu se fez. O poder da palavra. Então, se a gente traz isso realmente, né, esse contexto todo, prestar atenção naquilo que a gente fala. Né? O meu namorado, Moisés, ele está aqui. Moço, se tiver uma beijoca para você, te amo. Ele fala para mim que às vezes eu conheço uma pessoa e eu comento alguma coisa e falo para ele. Ah, essa pessoa, nossa, é um amor. Ele fala, mas quem é? Eu falo, você não conhece. Mas ela é um doce, nossa, uma pessoa. Aí ele fala para mim, Márcia, quem não é um doce para você? Porque eu normalmente, eu tenho essa coisa de elogiar as pessoas, mas as pessoas, né, que realmente são próximas, que eu percebo e sinto também essa energia. E é justamente isso, Pérola, que é o ponto-chave. Quando a gente atrai pelas circunstâncias da vida alguém que não está em consonância com os nossos valores, com a nossa energia, como você acabou de colocar, é incrível, incrível, gente. Ela não fica muito tempo.
porque não bate. Ela rapidamente ela vai embora, a vida com a sua inteligência, ela já cuida de algumas coisas e ela faz com que essa pessoa que não está com a sua energia, ela vá embora. Total. Então, a gente precisa prestar atenção, e é justamente por isso que a gente tem que pensar antes de falar, né? Porque muitas vezes, eu conheço histórias de pessoas que fazem terapia, e eu falo para vocês, a terapia ajuda, lógico, ajuda, quem, né, já acompanha, faz, não deixar, porque, né, existem aí profissionais maravilhosos, mas por conta de algo que ou ouviu, né, e aí de familiares, de marido, esposa, enfim, amigos, ou ouviu ou falou algo que não deveria ter dito. Então, gente, isso é tão grave, porque muitas vezes fica, sabe, aquela coisa, aquela mágoa, aquela coisa ruim no nosso coração. E isso é um atraso de vida tão grande. Isso bloqueia tanto a gente de tantas coisas, inclusive da prosperidade. Então, é algo que realmente a gente precisa prestar atenção antes de falar. Né? E começa aqui, né? É o pensamento, depois o que a gente fala e depois o que a gente faz, né? O nosso comportamento. Tá tudo, né? É o tudo. Né? Tudo Dentro do meu método de mentoria, eu comento uma coisa que é assim, que é bem isso. Gente, existem 4 linguagens fundamentais para você criar a sua autoestima, que na verdade é o que cria toda a tua realidade. E a linguagem da palavra, a linguagem verbal, é uma delas. A linguagem verbal e a linguagem mental. Porque vocês precisam entender uma coisa, a linguagem como um todo, todos os tipos de linguagem, eu não vou falar muito das outras porque esse não é o foco aqui hoje, mas elas passam justamente do que a Márcia falou, que é do pensar, falar e agir. Mas assim, a linguagem, gente, ela tem funções. A função da linguagem, dentro do meu entendimento, são 3. Você tem a função de construir, destruir e dominar. E eu falo isso porque dentro da minha história de vida, dentro dos meus estudos, foi isso que é isso que a linguagem como um todo ela faz. Porque você pode construir uma vida boa para você falando, você pode ajudar os outros a construir uma vida boa, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Você pode destruir outra pessoa julgando ela, caluniando ela. Fake news, você acha que é o quê? Você está destruindo a vida de alguém, a índole de alguém. E você pode dominar. O dominar é tanto a questão de você manipular o outro, quanto de você manipular a si mesmo. Porque quando você domina pro bem ou pro mal, você está criando alguma coisa. Então, exatamente. Não é que lado você está se dominando? Você está se dominando para um lado positivo, um lado construtivo, ou você está se dominando para um lado negativo, para um lado destrutivo? E a mesma coisa é a comunicação para fora. Eu falo muito de comunicação para dentro, que é o que a gente está falando aqui. Mas é uma mão dupla para dentro e para fora. Então você tem que pensar como é que você está usando essa linguagem aí. Você está construindo na vida de alguém? Você está destruindo na vida de alguém? Você está usando essa dominância. Porque, gente, as palavras elas têm o poder de construir coisas maravilhosas, mas quando elas destroem, elas também arrasam quarteirão. Quem aqui não... Nossa. É pior do que a dor física, né, Pérola? É pior do que a dor física. Porque se você leva um tapa na cara, mesmo que tenha ficado marcado, com o tempo, aquilo passa, a dor passa, a mancha passa, né? Mas as palavras, elas têm um poder tão grande que elas realmente atingem, e se a gente não consegue digerir isso, é muito, é como a Andréia colocou aqui. Andréia, um beijo para você, minha querida. É muito perigoso, né? Acho que tem mais alguns comentários. Vários. Vamos reler aqui, porque a gente se perdeu aqui, a gente se empolgou na... Vamos reler, vamos lá. Gente, mas a conversa tá boa, dá nisso. Então, a Vivian fez comentário aqui falando, né, que a gente tem os mimizentos de plantão. A Andréia falou que enquanto apontamos um dedo para outra pessoa, tem 3 apontados para você mesmo, e é muito verdade isso. Gente, isso é a melhor forma de você entender o julgamento. Essa analogia é a melhor forma, porque você apontou, tem 3 apontados para você. E uma coisa muito importante que poucas pessoas falam com relação ao julgamento, né? Isso é a sacada de mestre, gente. O que você fala do outro fala mais de você do que do outro. Então,
Isso é a sacada do mestre. Nossa, essa aqui, quando eu recebi. É aquela coisa, né, Pérola? Às vezes você está dentro do armário, você quer sair, o outro sai porque tem coragem, e você não sai porque, né, é conveniente, é aquela coisa da zona do conforto que a gente falou agora. Né? A gente tem essa ideia, né, tem muita gente, isso também está muito arraigado com a gente, né, principalmente aqui no Brasil, que se estuda pouco ainda o Infelizmente. eu tento fazer a minha parte, você também tenta fazer a sua parte, né? A Vivi também, né, ela fala de make, mas ela também fala de autoestima, enfim. Então, a gente tem muita gente aí tentando abrir os olhos das pessoas para que realmente elas pratiquem, para que elas, né, entendam primeiro a si, para depois, porque quando eu começo a olhar para mim, eu começo a dar mais atenção para mim, automaticamente eu estou dando mais atenção para o outro. Né? E o perfeccionismo, embora muita gente ainda tenha isso, né, fala, gente, isso não existe. Nós somos seres humanos e estamos aqui aprendendo todos os dias. Eu vou falar para vocês, procuro cada dia julgar menos, mas eu ainda julgo, porque isso é uma coisa da natureza humana. Né? Foi eu me pego falando uma situação, ai, nossa, que coisa estranha, porque isso é normal. Mas, ao mesmo tempo, eu vou trabalhando isso, para que isso não se repita, para que isso vá diminuindo. Né? Porque, justamente, se a gente tiver essa ideia de que a perfeição ela não existe, nós justamente estamos aqui caminhando, né, aprendendo todos os dias, né, e como diz aquela história, né, por que Deus nos criou? Porque diz que faltava apenas uma única coisa para ele, só uma, que era a imperfeição. Então, o que nós somos? O lado imperfeito de Deus, né? Por isso que nós estamos aqui aprendendo. Então, se a gente levar isso como uma máxima, a gente vai ver que realmente todo dia é, né, uma oportunidade da gente se melhorar. Total, Márcia, que coisa linda, gente. É muito legal você trazer isso, porque quando a gente fala em aprimoramento, as pessoas buscam a perfeição. Eu sei porque eu já passei dessa fase. E eu ainda tomo cuidado para não cair nela, porque em alguns momentos a gente se exige coisas que não são possíveis, né? Mas eu passei muito por esse de querer ser perfeita, de achar que, enfim, isso não existe, gente. A perfeição não foi feita para este mundo. A realidade não foi feita para este mundo. Um dia, talvez, quando a humanidade chegar num nível de evolução ímpar, talvez isso seja possível. Mas nesse século, eu sei que eu não vou estar viva para ver isso. Eu sei que essa capacidade eu não tenho agora. E eu aceitei. Não, ninguém tem. Ninguém tem. Enquanto ser humano, ninguém tem. Tipo, mas eu gosto de falar muito de mim, porque eu só posso falar de mim. Eu gosto de doutrinar o outro, né? Passar para o outro. Mas a gente só passa o que a gente sabe, né, Márcia? A gente não pode passar. A gente só passa o que a gente sabe, exatamente. Ou que a gente já passou, né? Exatamente. E eu falo muito nesse ponto porque eu tenho esse cuidado, porque tem muitas pessoas que querem falar de coisas que elas não viveram. E eu tomo muito cuidado para não falar do que eu não vivi. E quando eu falo do que eu não vivi, pontuar que isso é uma coisa que eu acredito, mas eu ainda não cheguei lá. Porque tem coisa que a gente acredita que a gente ainda não chegou. E eu acho legal falar sobre isso. A gente deixar muito claro. Mas a perfeição não é desse mundo. E a gente foi criado para ser perfeito, só que ninguém é. Então, tenta parar aos poucos, porque isso não é uma coisa que você fala, não serei perfeito e nunca mais vou sentir isso. Mas trabalhe você aceitar a sua imperfeição e melhorar o que você pode um pouco por dia. Porque às vezes a gente quer mudar isso aqui, ó. Só que a gente tem condição de mudar isso aqui. Só que em vez de a gente mudar isso aqui que a gente pode mudar, a gente está focado nisso aqui que a gente não consegue ainda. Então tome esse cuidado. E aí dá um nó, né? E aí dá um nó. E você não consegue sair do ciclo. Muitas vezes a gente não consegue sair do ciclo dos nossos problemas, porque a gente está olhando um problema de um ângulo que ele não precisa ser olhado daquilo. Porque você pode começar com um tijolo do problema, não com o muro inteiro. Mas esse é um ponto, Pérola, muito legal que eu vejo que é muito comum, né? As pessoas
Às vezes ela tem, aqui não estou julgando, tá, gente? É só para vocês terem a ideia. Às vezes ela tem um problema que, ao meu olhar, meu olhar é algo mais simples de se resolver. Mas para ela é aquele dragão de 7 cabeças que ela se vê ali naquela situação totalmente perdida e ela fala, meu Deus, agora estou frita, morri, porque não vou conseguir sair dessa situação. Né? Então, é o que você falou agora, às vezes é olhar realmente a situação, será que eu passei por essa situação, eu tenho propriedade para falar alguma coisa, né? Eu tenho essa experiência de vida, eu tenho essa situação que eu consigo resolver, né? Muitas vezes o que eu falo para as pessoas, às vezes você passa por um problema, uma situação difícil, e você acha que realmente você vai morrer, que você não vai conseguir sair dali, mas você esquece que você já matou tantos leões, e às vezes eles foram muito mais ferozes do que esse que você está passando agora. A gente esquece isso, Pérola. É muito comum. Não, é muito, você falou uma coisa assim que é muito verdade. E é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, muito isso. Porque a gente esquece muito facilmente as nossas vitórias e a gente lembra dos nossos fracassos. E eu não falo... Isso aí, se cobra muito, a Andrea falou. Se cobra muito. A gente se cobra muito. Ah, peraí, tem gente aqui falando aqui, porque eu voltei nos comentários, mas a gente se empolgou na conversa, a gente deixou rolar de novo. A MTC 1958. E parabéns pela gente pelo tema, né? Tem aqui a Andrea falando, né, que não somos o que pensamos que somos, mas o que pensamos e sentimos sem saber. Isso aqui... Perfeito, arrasou. Perfeito, gente, anota essa... Tira um print, Pérola, tira um print. Que eu quero pra mim, Andréia, adorei. Ó, aprendi mais uma, adorei. Olha, eu já digo, Andréia, essa frase vai virar post no meu Instagram, tá bom? Já tô te avisando. Amém. Porque você... Tudo é uma ilusão mental, um drama da mente. Exatamente, é isso mesmo. Né? Tá tudo na nossa mente, tudo nos nossos pensamentos. Nossa, gente. Pois foi aqui, olha, tipo, a Adriana falando verdade com relação a apontar o dedo pra gente. Aceitação e gratidão do jeito que somos e aprendendo sempre. Gente, isso aqui... Sabe, quem não me conhece aqui, quem tá aqui pela primeira vez, eu falo sobre autoestima. E a base da autoestima é justamente isso. É você aceitar quem você é. Aceitar o que você tá fazendo. Não é você gostar. É você aceitar quem você é. E ir mudando pouco a pouco o que você não gosta em você. Não é porque você aceita que você não vai mudar. As pessoas confundem aceitação com acomodação. Aceitação não. Exatamente. É você olhar para aquela situação, acolher aquilo e falar, ok, não estou feliz com isso. Mas eu diria até, Pedro, até acrescentaria, as pessoas confundem a aceitação com conformismo. Verdade. E é muito diferente uma coisa da outra. Nossa, você disse tudo. Era essa palavra que eu estava procurando, mas sabe quando foge? Ai, que bom que tem pessoas que entendem. Complementou, então. Complementou. Tudo, não, mas é justamente isso. É o conformismo. Gente, aceitação não é conformismo. Você precisa aceitar uma situação, porque enquanto você não aceita que aquilo está acontecendo e que aquilo é você, você não consegue mudar. Você não muda o que você não aceita, gente. Não existe. Exatamente. Você vai continuar batendo, vai falar, não sou eu, não está acontecendo. Quando você aceita, você fala, não gosto. É o que eu sou, mas eu não gosto. Mas tá tudo bem. É isso? Você começa a... Mas vamos conviver com isso. Exatamente. Tem uma outra história, Pérola, eu vou contar rapidamente. Eu tinha uma amiga, eu meço, gente, 1,55 m. Eu sou baixinha, sou pequenininha. E eu tinha uma amiga que ela tinha 1,85 m. Então, imagina, 30 centímetros, né? E quando a gente se encontrava no banheiro, ela, né, eu ficava na frente e assim, eu não precisava sair, porque ela estava muito, né, lá em cima, então eu nem precisava sair. Ela, não, Márcia, você não me atrapalha em nada. E quando ela falava isso, assim, eu ficava pensando, caramba, eu sou tão insignificante, gente, que eu não trabalho, por que eu não sou mais alta? Sabe quando você fica assim, né, brigando com aquilo que eu devia ter crescido mais, por que eu sou tão pequenininha, né? Isso faz, né, muitos anos atrás, eu era solteira ainda, minha filha tem 22 anos. Então, são coisas que vão acontecendo e você vai mudando, você vai amadurecendo. Nada como a vida, gente. Nada como a vida, nada como o tempo para a gente
assimilar as coisas, para a gente entender, e é como a Pérola falou, tem coisas que a gente não consegue mudar. Eu nunca vou ter 1,85 m, não nessa geração aqui, desse plano aqui, né? Talvez, quem sabe, uma outra, quando eu voltar, quem sabe, né? Então, é aprender a lidar com isso, é aprender a aceitar isso, e como você mesma colocou há pouco, Pérola, aceitar isso, mas de forma leve, não que isso seja uma cruz, que isso seja um peso, né? E você se melhorando. Como que isso, né, impacta? A gente está falando, estou dando um exemplo aqui de uma situação, né, do corpo, né, da relação física que a gente tem, mas poderia ser alguma outra coisa, né? E também como isso impacta nas coisas que você sente, né? Como você se sente em relação a você e em relação também ao outro, né? Você se diminui, né? Ou você realmente se aceita como realmente, né, um ser especial, alguém especial, que está aqui com uma missão especial, né? E que quando você comete essa falha, vamos dizer assim, de julgar o outro, ou até de ser julgado, como é que a gente lida com isso? Então, a gente tem escolhas, né? A gente pode, sim, entender, a gente pode entender um julgamento como algo, um ponto de melhoria, algo que realmente, será que é verdade isso que a pessoa está falando, né? Ou eu posso realmente falar, não concordar de jeito nenhum, cegar meus olhos e ainda rogar uma praga para ele ou para ela, porque aconteceu isso. Então, tudo a gente tem escolhas. Verdade, total. A gente tem escolha para tudo nessa vida, gente. Isso é uma outra coisa legal que eu gosto. Eu gosto muito de ouvir as pessoas falando, porque a gente pontua coisas que a gente às vezes esquece no nosso dia a dia. E a gente sempre tem escolha, gente. Mesmo quando você fala eu não tenho escolha, você tem. Porque você poderia escolher outra coisa, que poderia não ser tão confortável ou tão legal. Mas você tem, a gente sempre tem mais de uma escolha, gente, quando não tem mais. Mas no mínimo você tem duas escolhas. Você pode fazer ou pode não fazer. Você pode. As coisas que a gente considera uma obrigação são uma escolha. Obrigação ou não, você se sente obrigado a fazer isso. A outra pessoa que está do teu lado se sente obrigada a fazer o que você considera uma obrigação? Obrigações também são escolhas. Por isso que a gente vive brigando no dia a dia com o que é prioridade para você. Porque, no fundo, você tem um monte de coisa para fazer. O que você priorizou fazer? É o que você escolheu como uma obrigação. É complicado. A gente precisa aprender. Estão falando aqui de maturidade emocional e espiritual. Uma das coisas de maturidade que é o mais difícil para o ser humano entender é a responsabilidade que ele tem sobre a própria vida. Porque a gente coloca as coisas sobre as suas escolhas, né? Exato, sobre as suas escolhas. A gente coloca muito do não tive escolhas. E tem situações que a gente não tem escolha do que acontece, mas a gente tem que escolher como a gente vai lidar com isso. Como você lida com essa situação é que é a tua escolha. Aquela coisa, você recebeu um julgamento, você tem duas escolhas no mínimo. Você pode revidar aquela pessoa ou ouvir aquilo e ver o que você tira de positivo daquilo. É uma escolha. E mesmo nas situações, né, Pérola, mais difíceis, e eu gosto de citar, eu já falei isso aqui em outras lives, mas eu gosto de citar, já falei em palestras, né, quando eu podia dar palestra, né, saudade, ou saudade. A vida, né, tem um livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, se eu não me engano, o nome do livro é esse. E o Viktor Frankl, ele foi um dos sobreviventes do Holocausto. Então, ele passou por todo aquele processo, e a gente não tem nem como saber, né? As dores ali foram tão intensas que não dá para a gente falar, caramba, como que ele passou por tudo isso? Então, ele viu muita coisa, foram 3 anos sendo prisioneiro, né, lá dos nazistas, e ele viu muita coisa. Imagina um homem que estava lá e ele sobreviveu ao Holocausto, ele escreveu esse livro. Por isso que eu gosto de falar dessa coisa da escolha, porque mesmo diante daquele cenário, gente, eu não consigo nem imaginar como que era aquele cenário, pouco que a gente sabe, né, lá de Auschwitz, né, aquela prisão, aquele massacre, uma conta de Deus, a gente não consegue imaginar, mas mesmo diante disso, ele escolheu
ir por um caminho em que ele ali servia os amigos e tentava, na medida do possível, ali, diante de todas aquelas atrocidades, dar uma palavra amiga, perguntar às pessoas, questionar as pessoas sobre o objetivo de vida, o sentido da vida. Porque o que ele analisou? Inclusive ele fala, eu não li o livro, tá? Eu vi só a resenha. Mas o que ele fala? Que quem tinha um sentido para a vida, um grande objetivo, principalmente relacionado à família, conseguia, de alguma forma, sobreviver, ou se morresse, tinha esse sentido ainda, né? Mas ele lutava mais, ele tinha mais força para lutar. Ao passo que aqueles que se vitimizavam e se entregavam, né? Lógico que eu estou falando aqui de um cenário que não dá nem para a gente perceber, mas vejam que, né, falando da questão de escolha, ainda assim, ele optou por ser positivo em todo aquele cenário, gente, toda aquela situação, e ainda assim tentando dar uma palavra amiga para que as pessoas realmente tivessem força para poder sair dali. E ele conseguiu sair vivo, né? Tanto é que ele criou a ludoterapia, que é um mecanismo dentro da psicologia, né? Escreveu esse livro, que é um livro maravilhoso. Então, assim, são situações que realmente a gente olha, quando uma pessoa que passou por tudo isso, ela ainda assim, ela teve uma escolha para fazer e preferiu olhar para o outro lado, né, você fala, então, nem tudo está tão perdido assim. É lógico que, né, falando aqui, eu até citei outro dia um exemplo de um casal que ia comemorar o Dia dos Namorados, e a moça quebrou a unha. E aí aquilo estragou todo o passeio, o jantar, enfim, ela ficou muito mal, porque justamente quebrou a unha dela, né? Mas por quê? Aí você vai falar, caramba, mas por que a mulher estragou, né, um dia tão importante, o Dia dos Namorados, né? Por causa de uma unha, e aí, gente, é aquela coisa da gente se colocar no lugar do outro. Porque a unha, para ela, representava poder, representava a beleza dela, representava o empoderamento, a inteligência, enfim. Ela focava ali, era uma ferramenta para ela de autoestima. Por isso que ela, né, estragou o jantar, teoricamente, né? Porque aquilo representava muito para ela. Então, são exemplos aqui que eu estou passando para vocês, né? Exemplos extremos, porque tem histórias totalmente diferentes, mas para vocês entenderem como a gente fica preso, né, a esses mecanismos, essas ideias, né, o que a Andrea falou aqui, tudo é um exercício mental, tudo está na nossa mente. Tudo. É por isso que a gente tem que praticar o autoconhecimento, que ele ajuda muito a gente a nos entender e automaticamente, consequentemente, a gente entender. Total, maravilhosos exemplos que você deu. E só complementando os exemplos, gente, ela deu um exemplo que eu achei ótimo, que foi justamente o tema da semana passada, né, da semana retrasada, se não me engano, da mentoria aberta, que é o poder da autoimagem. A autoimagem, as pessoas confundem muito com a imagem externa. Não, foi da semana passada, já tô louca, da imagem externa. Mas a imagem, na verdade, a autoimagem, ela é uma junção do seu interno com o seu externo. Ela falou da unha, que eu achei um exemplo muito prático, porque isso acontece com muita gente, não com unha, com roupa, com cabelo, deu errado, acabou a vida. É por isso que eu falo para vocês, a parte da mente é muito importante, porque se a sua autoestima não estiver arrumada aqui, se você não se ver bonita aqui, alguma coisa aqui deu errado, acabou para você. Por isso que você tem que trabalhar a tua mente. A mente, ela é um fator essencial para a autoestima e a autoimagem. Porque a parte externa, ela é importante de você cuidar. Sim, eu defendo isso, vou defender sempre. Foi o meu primeiro passo para construir a autoestima. Mas se você depender disso aqui, a sua autoestima é muito frágil. Não sustenta. E é a mesma coisa nas escolhas que a gente faz de julgamento. A ideia é a mesma. Você tem que saber onde é que você está colocando a tua escolha. A tua escolha está na tua mente ou está no fator externo que não está a teu favor?
É disso que a gente está falando de uma forma muito simplista. O que a gente está falando é isso. Onde é que está teu foco? Exato. Mas é isso, gente. Senão a gente fica aqui a noite inteira. Eu fico a noite inteira se deixar. Mas eu vou. É muito bom o papo, né, Pérola? É verdade. A gente nem conseguiu ler todos os comentários, porque a gente se empolgou tanto na conversa que a gente não. Vamos lá, vamos lá. O pessoal falando aqui, olha, a Adriana falando, aprendendo a valorizar coisas que realmente importam. Exatamente. Só que aquela coisa, isso também é uma coisa importante a gente entender. O que importa pra você. Porque o que importa pra você não necessariamente vai importar pra mim. E você entender isso e respeitar que o que é importante pra você não vai ser pro outro. Tudo bem. É muito importante a gente discutir essas coisas. E eu vou trazer cada vez mais isso, porque a minha verdade não é a sua verdade. E não tem que ser. O que tem que existir não é uma sobreposição de verdades, é respeito com a verdade de cada um. É isso que precisa entender, é isso que a gente precisa entender e passar para o outro. É o respeito, não é tipo qual é a verdade absoluta. A verdade absoluta não existe. É um respeito a si. Até porque, né, a gente fala de verdade absoluta, tudo, quando se trata de ser humano, né, gente? Também já falei isso aqui, hoje vou repetir. Mas quando se trata de ser humano, tudo é relativo. Tudo é relativo. Então, a gente não pode, né? A gente vê muito essa coisa da comparação, né? Porque a sociedade, ela cria um padrão, né? Vamos dizer assim, e eu tenho que seguir aquele padrão. Não, a gente não tem que seguir, a gente tem que seguir o que a Pérola falou agora, a nossa verdade. Aquilo que faz sentido para a gente, né? Por que que eu vou... Nada contra, tá, gente? Por que que eu vou pintar a minha unha de verde se eu não gosto da minha unha verde? Só porque a Pérola pintou a unha dela de verde. Então, a gente precisa tomar esses cuidados. São detalhes, né, que a gente acaba traindo a nossa essência. E tudo que nós temos de mais autêntico e de mais divino, eu até ousaria dizer para vocês, de mais divino, é a nossa essência. Porque ninguém tem igual. É como o nosso DNA, é como o nosso approach, é como a nossa história. Não se repete. Somos únicos, né? Somos todos, eu costumo falar que somos todos iguais, mas graças a Deus somos todos diferentes. Total, maravilhoso. A Vi tá falando aqui que nós somos mulheres que inspiram ela. Obrigada, Vi. Você também me inspira. Você também, Vi. Você também me inspira. Muito, falou tudo. Você muito conselho, tá? Somos seres únicos. E nós somos, gente. E é uma coisa muito importante. E justamente... esse é o coincidência. Autenticidade é tudo. Autenticidade é tudo. Justamente esse é o tema da sessão aberta de mentoria de amanhã. A gente vai falar justamente sobre estilo pessoal. Se você tem o seu. Somos todos um. Somos todos um. A gente vai tratar sobre isso amanhã às 7 horas, lá no YouTube. Vamos discutir sobre isso, porque é justamente isso. O estilo pessoal, só adiantando, para dar esse gostinho, é justamente o que a gente está falando aqui. É a sua autenticidade. Só que você tem a sua autenticidade, você respeita a sua autenticidade. É sobre isso que a gente vai falar amanhã. Mas é isso, Márcia, eu queria que você desse um recado para as pessoas que ainda julgam muito. O que você tem para dizer para abrir o coração dessas pessoas, Márcia? Olha, eu preparei aqui, gente, 5 dicas. Foram 4 ou foram 5? Não, 5. Fiz uma colinha aqui, né? Essa hora, como eu falei, a gente o técnico não funciona muito bem. Eu também tenho a minha aqui. Isso, exatamente. A minha no caderno é a moda antiga. Ó. Então, como eu gosto de escrever, eu escrevo tudo. Para a gente não só exercitar isso, eu queria falar para vocês, exercitar o fato quando a gente recebe o julgamento, quando somos julgados, e também quando a gente julga. Que a gente faz isso todo dia, né? Então, é bom a gente exercitar isso. Eu espero aqui que a gente tenha contribuído com vocês, né, contando aí essas histórias, falando um pouco desse tema que é tão importante, né? E eu queria falar para você, Pérola, que tudo que eu falei aqui, antes de mais nada, eu sempre falo isso, eu falo, em primeiro lugar, para mim, né? Eu converso, quem me acompanha sabe que eu
gosto de filosofar, eu gosto de reflexões, né? E elas são primeiramente para mim, e depois para quem está ouvindo, quem quiser, vem junto, né? Quem servir vem junto e vamos embora junto, crescer junto. Então, eu preparei 5 dicas aqui, gente, para a gente exercitar. Quem quiser anotar, quem quiser depois ver a live, pegar depois, ótimo, tá? Então, vamos lá. Primeira ter em mente que o contexto do outro é totalmente diferente do seu. É o que a gente disse agora há pouco. E contexto, quando a gente fala em contexto, é todo o contexto. É o que a gente falou há pouco. É o DNA, é o ambiente que ele cresceu, a família, a história, as vivências que ele experimentou, enfim, é todo o contexto. Ninguém tem esse contexto igual. Todo mundo é diferente. Tá? Então, a gente precisa ter em mente que o do outro não é o nosso. Ter a mente aberta. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Como a gente está arraigado, a gente tem aquela cultura, a gente cresceu com algumas crenças, a gente cresceu com algumas situações e aquilo são verdades para a gente acredita que é verdade para o outro também. Né? E aí a gente não abre a nossa cabeça para poder entender e ver o que está acontecendo lá do outro lado. Né? Por que aquele comportamento? Né? Em vez de falar, não, já joga pedra, não, mas por que está acontecendo isso? Humildade, André, é verdade. E humildade é assim, quando a gente fala de humildade, né, o ato de você ser... Paradigmas, tá certo. A Vi também tá falando aqui, quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas, né? O ser humilde é o ato de você realmente entender o outro, mesmo que você tenha mais entendimento, aí é que você justamente pratica a empatia e o menos julgamento, né? Que é justamente por isso, você ter essa humildade, né? Você se colocar no lugar do outro, né? Você dar as mãos. E aí eu até coloquei alguns exemplos aqui, que é justamente isso, quebrar paradigmas, né, que a Vi colocou aqui. Então, tem um exemplo aqui, por exemplo, usar, né, quando a gente vê alguém com uma roupa diferente, com um estilo diferente, ou com um comportamento diferente, né, a gente rapidamente já faz esse pré-julgamento, esse julgamento, porque não é aquilo que a gente usaria, ou não é aquele comportamento que a gente teria. Então, ter a mente aberta facilita esse entendimento para a gente poder julgar menos. Né? E também, quando ser julgado, também, né, não ficar nessa coisa do vitimismo que a gente falou no início da live. Né? Ter a ideia de que ninguém é perfeito, que eu falei há pouco. Isso é uma coisa que eu guardo muito para mim, eu acho que faz todo sentido, de que quando Deus nos criou, a única coisa que realmente, de fato, faltava para ele era a imperfeição. Por isso nós somos criados. Né? Então, somos aí o lado imperfeito de Deus e estamos aqui aprendendo. A quarta, estar ciente de que a aparência muitas vezes engana. É aquela coisa, né, gente? Nem tudo é o que parece ser. Então, a gente precisa também ter cuidado com isso. A Andréa colocou aqui, todos estão buscando a felicidade igual e aprendendo a viver. Exatamente. Isso mesmo, André. Falei a quarta, né, estar ciente que as aparências nos enganam, que a gente, né, um ditado bem comum. E a última, gente, é olhar mais para si. Quando a gente olha mais para a gente, quando a gente se cuida mais, quando a gente se percebe mais, a gente começa automaticamente a perceber mais o outro, a entender mais o outro, a se colocar mais no lugar do outro. E aí tudo é uma consequência. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Pérola, te agradeço muito, muito, mais uma vez, esse bate-papo incrível. Eu adorei. Espero que você me convide mais vezes. É isso que eu ia falar. A gente tem que marcar uma outra live, porque eu também sou dessa. Bom, eu filosofo junto, você já viu que eu vou. Eu também sou que nem você. Eu penso muito nisso. Às vezes, quando eu estou dando o conteúdo aqui, eu falo muito de mim mesmo. Como eu falei, eu falo de mim, gente, porque é isso que eu falo para mim todos os dias. É isso que eu preciso me lembrar que eu tenho que fazer, porque às vezes a gente esquece. Sim, a gente acorda paz e amor e não vamos julgar as pessoas? Não. A gente tem que se botar dentro da casinha. Você fala, opa, pera lá.
Eu falo isso aqui porque é o que eu tenho que falar pra mim. E é muito legal. Eu achei. Você foi um dos presentes que eu tive ano passado, né, Márcia? A gente teve o prazer de se conhecer. Só assim para se contextualizar. Numa A gente se live. conheceu numa live. Eu e a Marta, a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu estudando numa live, onde, tipo, ela estava assistindo a live da mentora dela, eu estava assistindo a live também de uma pessoa com quem eu estava estudando, que foi a Tati de Angela, né? E você foi, esqueci o nome dela, a sua mentora. A Caroline A Calastro. Carolina Calas também maravilhosa. E a gente se conheceu, assim, a Márcia me marcou, daí a gente começou a conversar. E estamos aqui até hoje, trocando ideias. E é isso, gente. Ai, que bom que vocês gostaram. O pessoal tá falando que a gente arrasou aqui, a Adriana. A Vivian falando que tem gente batendo palminha aqui. Que bom que vocês gostaram, gente, porque foi muito bom. Eu quero que a Márcia volte, a gente vê um outro tema legal desse pra gente discutir. Porque é isso que a gente precisa falar. E gratidão, assim. A gente tira um print da gente pra marcar a gente nos stories. Eu sempre esqueço, mas hoje eu lembrei. Tira um print nosso. Tira o print. Quem não me segue, me sigam. Quem não segue a Pérola, sigam a Pérola. Vamos nos ajudar. Né? Marquem a gente para a gente colocar lá no nosso stories. Isso ajuda também a gente. Né? E esse é o poder, como a Pérola falou, o poder dessa ferramenta incrível, né, gente? Que é o Instagram, que é a internet, que permite a gente estar junto, mesmo estando longe, né, a gente trocar essa ideia, levar esse bate-papo. O Moisés, ele fala uma coisa para mim, a gente conversa muito, né? Ele é meu mentor, né? Às vezes eu falo que ele é meu mentor, é a pessoa com quem eu abro o meu coração e posso falar qualquer tipo de assunto com ele sem, né, sem nenhum tipo de julgamento. Isso é muito gostoso, né, gente? Você pode realmente abrir o seu coração com alguém sem esperar que ela vá te julgar, né? Ela pode sim, né? Não que ele não tenha um senso crítico, muito pelo contrário, às vezes ele fala, não, mas tem outro lado, vamos chegar. Então, isso é muito legal também, muito bacana. E às vezes tem alguns temas, alguns assuntos que a gente começa a falar, começa, né, a filosofar, e ele fala, não tem que falar, esse assunto tem que falar, alguém tem que falar. Né? A internet está aí justamente para isso, para alertar as pessoas, para levar conhecimento, para levar informação de valor. Né? E eu acho que quanto mais pessoas serem beneficiadas com aquilo que a gente traz aqui, tanto melhor, né, gente? Para nós, obviamente, e para quem está recebendo também. Né? A ideia, vocês tenham certeza absoluta que a intenção é contribuir, é agregar. Essa é a intenção. A gente não sabe se consegue, mas isso é genuíno. Exato, a gente não sabe, mas a gente espera que a gente tenha, de alguma forma, falado alguma coisa que ajudou a você a, se não se sentir melhor, pelo menos questionar um pouco do como você está lidando com a sua vida. Porque é assim que a gente começa a melhorar, gente. A gente começa a melhorar não é porque a gente vê um passo de mágica e fala, nossa, agora eu acordei bem. É porque alguém fala uma informação pra gente que a gente fala, epa, eu nunca pensei por esse lado. E você começa a puxar e você começa a se perceber. Né? Mas mais uma vez, Márcia, brigadão por aceitar esse convite. Foi lindo. Eu sabia que ia ser muito bom, mas foi muito melhor do que eu esperava. A gente não faz live junta, porque eu fiz uma live na página da Márcia contando a minha história. Falando nisso, está no YouTube dela, tá no IGTV dela, vão assistir. Eu acabei colocando no meu canal porque ficou muito boa a nossa live. Eu contei coisas que eu acho que eu nem contei aqui ainda, pra você ter ideia. Eu contei coisas que eu acho que eu nem contei aqui ainda. Mas olha isso, Brasil. Mas é isso, o pessoal aqui tá falando, já estão falando show, top, já tiraram print pra colocar nos stories. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Maravilhosos. Um beijo carinhoso, Pérola. Obrigada mais uma vez. Sintam todos vocês que estão aqui o meu abraço carinhoso, meu abraço apertado. E até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Total. Um beijo. Beijo. Tchau. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, aproveitem a noite. Não esquece, amanhã tem sessão aberta de mentoria. A gente vai falar justamente sobre estilo pessoal, tá bom? Então vem 7 horas da noite, eu espero vocês. Beijão, tchau, gente. Tchau, tchau. Vamos lá. Eita.